Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Se você já se perguntou se existe alguma regrinha que determina a colocação das palavras em alemão, você está no lugar certo, tá? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que a sigla TKMOLO tem exatamente com a língua alemã. Tá? Muita gente já conhece, é verdade, esse truquezinho, né? Essa dica, mas principalmente para o pessoal que está começando, né, nos níveis aí A, é uma dica extremamente importante que vai ajudar de fato a entender melhor, a formar frases em alemão e vai facilitar, obviamente, também na comunicação no dia a dia, tá? Bom, se você é novo aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber mais vídeos como esse e me ajude, né, a divulgar o meu trabalho e a fazer o meu canal aqui crescer ainda mais, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa dica de hoje. Antes de explicar o significado da sigla TKMOLO, eu gostaria aqui de fazer uma breve introdução, tá, sobre a frase em alemão, tá? Uma frase simples, tá bom? Como eu moro em Berlim, tá? Ich wohne in Berlin. Como é que ela é estruturada, tá? O elemento central de uma frase é sempre o verbo, tá bom? Então, é do verbo que a gente começa pelo verbo, tá? A gente se orienta por ele, tá bom? E numa frase simples em alemão, o verbo, ele sempre ocupa a posição de número 2, tá? Eu não estou contando palavras, tá bom? Eu estou contando funções na frase, tá? Então, nós temos na primeira posição, por exemplo, né, o sujeito da frase, tá? No caso, ich, certo? Depois nós temos o verbo wohne, tá? E aí na terceira posição, in Berlin, nós temos aí, eu vou chamar de complemento, tudo bem? Então veja que eu não contei as palavras. No caso de in Berlin, nós temos duas palavras, mas eu considero tudo uma coisa só, portanto nós temos as três primeiras posições ocupadas, tá? Então o verbo, ele é como se fosse o sol, tá bom? E aquele elemento que se encontra na posição de número 1 e aquele elemento que se encontra na posição de número 3, eles podem girar, como planetas, eles podem girar em torno do verbo, tá? Então você pode trocar a posição, né? Você pode dizer, por exemplo, in Berlin wohne ich, tá? Então isso a gramática permite, tá? E chama de inversão. Bom, dito isso, nós vamos focar agora naquilo que vem depois do verbo, quer dizer, eu chamei aqui de posição 3, tá? Então nós temos na posição 1 o sujeito, na posição 2 o verbo, e agora vem a posição 3, tá? Nós podemos ter posição 4, posição 5, posição 6, tá bom? Então nós vamos focar nessas posições, ok? 3, 4, 5 e assim por diante. Né? Se nós contarmos, nós temos o TKMOLO, são 4, tá? Então, nós ocuparemos aí as próximas, tá? Posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6 na frase, tá? Uma coisa importante mencionar que é difícil a gente encontrar as 4 informações ao mesmo tempo, tá? É muito comum a gente encontrar 2 delas juntas, mas as 4 já é um pouco forçação de barra. Se bem que, né, a gente pode ter em alemão também algumas frases longas, e por isso pode ser que apareça em algum exemplo, em algum texto, tá? Todos os elementos juntos, mas normalmente 2, tá? 2 deles aparecem com frequência. Ok, agora vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu vou para a escola normalmente de ônibus, tá bom? Mas hoje está tendo uma greve e isso me obriga a ir de táxi para a escola,
tá? Hoje, tá? Então, olha só. Eu vou, acompanha comigo, tá bom? Eu vou hoje, por causa da greve, de táxi para a escola. Vou repetir? Eu vou hoje, por causa da greve, de táxi para a escola. Essa é exatamente a ordem determinada pela gramática e é essa exatamente a ordem te-ka-mo-lo, tá? Então, o te, ele representa o tempo, tá? Então, em alemão nós teríamos a pergunta quando, wann, tá? Então, hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, sei lá, tá? Então, o te representa a pergunta wann, quando isso acontece. O ka, ele representa a causa, tá? Causa quer dizer, por quê? Eu já expliquei, né? Teve uma greve, certo? E por isso eu vou de ônibus, de táxi para a escola, tá? Então, em alemão ficaria warum, de Frage warum, por quê, tá? E nesse caso eu vou usar uma preposiçãozinha chamada wegen des Streiks, por causa da greve, ok? Bom, aí nós temos o mo. O mo significa modo, quer dizer, como eu vou para a escola. Posso ir a pé, posso ir de ônibus, posso ir de táxi, posso ir de bicicleta. E também posso ir sozinho, posso ir acompanhado, tá? Então, é a pergunta que a gente faz nesse caso, é a pergunta wie, tá? Wie, como. Pode ser também a pergunta mit wem, com quem. Ou pode ser a pergunta womit, com que, tá? Então, essa seria a terceira parte, tá? No caso, então, mit dem Taxi. E por último, nós temos zur Schule, para a escola. E zur Schule representa o nosso lo, que é a abreviação de local, tá? O local, então, que na verdade não é apenas uma pergunta, tá? Isso vai depender, como eu falei, o verbo é o elemento mais importante, então vai sempre depender do verbo, tá bom? No caso do verbo gehen, é a pergunta wohin. No caso do verbo, por exemplo, wohnen, como eu comentei, né, no início do vídeo, a pergunta é wo, onde? E no caso, por exemplo, do verbo kommen, a pergunta é woher, de onde, tá bom? Mas essas três perguntas, elas representam aí o lo da nossa frase. Então, nós temos a seguinte sequência. Ich fahre heute wegen des Streiks mit dem Taxi zur Schule. Ich fahre heute wegen des Streiks mit dem Taxi zur Schule. Te-ka-mo-lo. Ok? Eu vou hoje, por causa da greve, de táxi para a escola. Gostaram? Bom, esse exemplo, como eu falei, é um exemplo atípico, né? Porque é muito longo, a gente tem muitas palavras juntas, né? É difícil você ter os 4 elementos juntos numa frase só, tá? Normalmente aparecem 2 deles, na minha opinião, os mais importantes, os que aparecem na verdade não são mais importantes, são os que aparecem com mais frequência, são o te e o lo, tá? Então, o tempo e o local, é muito comum, tá? Eles aparecerem juntos. Os demais vai depender muito, tá? Da situação, da frase, do tema, do contexto e tudo mais, tá? Bom, mas vale agora uma dica super legal, depois dessa dica legal, mais uma dica legal, que é o seguinte. Quando a gente escreve um texto, escreve mesmo, né?
a gente tem, a gente pode alterar o texto graficamente para dar destaque a uma determinada informação. Então, eu posso mudar a cor da palavra, por exemplo, eu posso sublinhar a palavra, posso colocar uma outra fonte, enfim, um tamanho maior, ok? Então, é uma forma de chamar, né, visualmente, a atenção do meu interlocutor. Quando eu falo, isso é impossível, certo? Mais ou menos, né? Porque a gente tem aí a posição número 1, tá? A posição número 1 na frase, ela tem a função de destaque, tá? Toda a informação que aparece na posição número 1 é a informação de mais importância para o falante no momento, tá? Então, por exemplo, você pode, por que não, você pode pegar cada elemento do te camulô, tá bom? E jogar na posição número 1, tá? Lembrando que o sujeito, ele só pode ocupar a posição 1 ou 3, tá bom? Então, se você, né, lembra da inversão no comecinho do vídeo? Então, se você joga o T para o começo, vamos lá, vamos fazer. Heute fahre ich wegen des Streiks mit dem Taxi zur Schule. Ok? Então, eu jogo o T para a posição número 1, o verbo continua na posição 2 e o sujeito vai para 3. O resto continua na sequência, né? Camolô. Ou então, a informação mais importante que eu quero passar é que a greve, vamos dizer assim, meio que, né, atrapalhou um pouco a minha rotina, tá? Então eu vou começar com essa informação, ok? Então vamos lá. Wegen des Streiks fahre ich heute mit dem Taxi zur Schule. Pronto. Ok. Não, eu quero passar a informação de que eu não vou de trem, não vou não vou a pé, não vou de bicicleta, eu vou de táxi. Então é essa informação que eu quero passar para o meu interlocutor. Então eu começo com ela, tá? Mit dem Taxi fahre ich heute wegen des Streiks zur Schule. Bom, e para terminar, eu estou indo para a escola, não estou indo para outro lugar. Então, a escola, essa é a informação que eu quero passar para o meu interlocutor, tá? Então, eu começo com ela, ok? Zur Schule fahre ich heute wegen des Streiks mit dem Taxi, tá? Bom, eu repito, tá? Não é muito comum a gente ter todos esses elementos juntos numa frase só, tá bom? Mas a dica aqui, além, né, do te camolô, a dica é, se você não tem certeza se aquele elemento que aparece na frase, se ele é te, se ele é ka, se ele é mo ou se ele é lo, é uma sugestão, tá? É uma sugestão. Você pode colocar esse elemento, tá bom? Na posição de número 1, fazer a inversão, né? Verbo, sujeito, e depois os outros elementos você consegue encaixar, né? Porque você consegue identificar pelas perguntas feitas, né? Wann, warum, wie und wo, wohin, woher. Então você não, né? Para não errar, tá? Para não cometer erros, para não ter dúvidas na hora de escrever um texto, na hora de responder a uma pergunta, eu acho que você pode usar sim essa estratégia da posição número 1, porque ela dá, sim, né, o falante nativo, ele entende que aquela informação é uma informação de destaque. Porém, no nosso caso, né, a gente está mais, digamos assim, no caso, mais preocupado em formar a frase corretamente do que propriamente dar aquela informação, né, em um pouco mais de ênfase. Claro que com o tempo, né, você entende, você tem mais segurança para aplicar, né, o te camolô, e a partir disso você, obviamente, consegue administrar, né, vamos dizer assim, as informações dentro da frase. Aí sim, eu estou colocando o heute na posição número 1, né, intencionalmente, porque eu quero dar ênfase a essa informação. Combinado?
Bom, na descrição deste vídeo você encontra um pouco mais de texto, né, de tudo aquilo que eu falei na dica de hoje, né, Tekamolo, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você já for inscrito, ative a notificação, né, o sininho, compartilhe o meu vídeo com outras pessoas, me ajude a fazer com que o meu canal cresça a cada dia mais, tá? E se você quiser estudar comigo, eu já tenho 2 turmas, uma no nível A2.1, a outra no nível A2.2, e a partir de junho eu vou oferecer um curso de conversação no nível B1 e também um curso C1.2, tá? O pessoal aí que quiser terminar o ciclo né, do C1 comigo, não percam a oportunidade, se inscrevam já, tá? As inscrições já estão abertas, entrem em contato aqui no privado comigo, tá bom? Belínguas deseja a todos bons estudos!